Salmo 25, quem achou, diga amém. Você sabe o que fazer quando você não sabe o que fazer? Ficou confuso, né, pastor Lucas? Parece tema de sermão de quem não está nem sabendo montar o tema do sermão, né? Você sabe o que fazer quando você não sabe o que fazer? Eu confesso para vocês, eu sei. Eu sei. Tem horas em que você olha para a situação e vê assim, difícil. As pessoas olham para você e dizem, o que você vai fazer? Nada. Você não sabe o que fazer, eu digo, não. E o que fazer? Aí eu digo, eu sei. Exatamente o que eu tenho que fazer, eu sei. O que eu tenho que fazer quando eu não sei o que eu preciso fazer. Salmo 25, versículo 8 vai dizer assim, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Eu vou ler a minha versão revista aí, ao meio da revista corrigida, e você vai acompanhar na sua, e daqui a pouquinho vamos ler juntos um versículo só. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma, livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda em mim a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Bom, conduz os humildes e lhes ensina o seu caminho. Amém. Senhor, bom e justo é o Senhor. Entrego neste momento esta palavra nas tuas mãos. Confio na soberania do Senhor. Quem somos nós, ó Deus, para sermos hoje os anunciadores da tua palavra? Somos teus servos, mas suplicamos, faz de cada um de nós, e muito especialmente, deixe teu servo hoje um vaso escolhido para trazer esta palavra. Que a palavra que aqui vai ecoar seja a palavra do Senhor, e a verdade do Senhor à sua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Irmãos, pregar no Salmo 25 é um desafio, sabe por quê? O Salmo 25 é uma dádiva, mas ao mesmo tempo um desafio para você pregar, porque ele é uma dádiva enquanto conteúdo magnífico, mas um desafio porque é difícil de interpretar. A gente tem dificuldade, por exemplo, de situar o Salmo em que momento do rei Davi que ele está vivendo, se é que Davi então escreveu o Salmo. Eu acredito que foi. Quando temos essa dificuldade de ancorar o Salmo dentro de um momento histórico, ou numa situação específica de Davi, nós temos então algumas possibilidades de interpretação, por isso talvez um desafio. Mas uma dádiva, por quê?
Porque o Salmo nos mostra como caminhar e como vencer, irmãos, momentos tão desafiadores que nós passamos na vida, em que nós temos que tomar decisões e que temos que agir, mas não sabemos o que fazer. A segunda confissão helvética, as confissões helvéticas foram escritas em 2 documentos e servem como documentos às igrejas reformadas da Suíça. Na segunda confissão, em latim, o povo dizia: Praedicatio verbi dies est verbum Dei. Estava lá na confissão. O que o povo queria dizer? A pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Quando li isso aqui, e pude entender o sentido do latim para o que significa o sermão, o que a confissão dos reformados da Suíça está dizendo é que, quando um pregador prega a palavra de Deus é. Que este púlpito ocupado por este salmo tem o privilégio de trazer ao seu coração somente o que a palavra de Deus é. Pedi permissão a Deus para que eu fosse instrumento e clamei desde sexta-feira para que pessoas orassem por mim, para que eu pudesse ser hoje um vaso melhor preparado e em condições de trazer a palavra. Citei para os irmãos que oraram por mim, Efésios 6:19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Eu publiquei isso num grupo, mandei para minha mala direta e alguns irmãos oraram. Quantos aqui receberam esta mensagem e oraram por mim? Só para me lembrar, olha só. É o grupo que me acompanha na mala direta lá. Quando eu publiquei essa mala direta, o que eu intencionava? Eu pedi a Deus: Senhor, eu queria tirar a gordura, eu queria tirar o excesso e ir na raiz do problema. Mas Deus foi muito econômico. Deus disse: diga para aquele povo aprender a confiar. Eu disse: Senhor, mas é só isso? Né? Eu estou orando, eu estou tremendo, eu estou jejuando, eu estou buscando, e tudo que eu vou dizer então é que quando não se sabe o que fazer, precisamos confiar, e Deus confirmou. É só isso. Foi o que Davi fez. Ele aprendeu a confiar. João Calvino disse certa feita que Deus se digna consagrar as línguas dos homens para que sua voz possa ressoar neles. Tendo ouvido Deus, o Espírito Santo, e entendido as palavras de João Calvino, eu quero afirmar para você que se você não tem hoje conseguido saber como se comportar, ou conseguido pensar no que você deve fazer quando não sabe o que tem que fazer, eu vou dizer uma coisa para você: você tem lido pouco a Bíblia. A Bíblia precisa ser o instrumento e o livro de Deus que, sendo o seu manual, lhe orientam todos os dias. O que nós ouvimos neste púlpito de manhã e de noite, pregado na Escritura Sagrada, fará muito mais sentido aos seus ouvidos e ao seu coração, se você já se alimenta da palavra de Deus ao longo da semana, ou quem sabe até, pastor Lucas, depois do domingo, quando esse sermão, especialmente o da manhã, ainda vai reverberar aí durante toda a semana, nos pequenos grupos. A Bíblia, se você quiser mesmo aprender sobre Jesus e sobre a fé, é o único livro onde conhecemos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, onde temos as recomendações de Deus para sabermos fazer o que temos que fazer, quando não sabemos o que temos que fazer. Eu queria ler o Salmo 25 de novo, no sentido de expor agora 3 aspectos ao seu coração, pensando: como eu posso entender este salmo? Eu perguntei. Eu oro, só o Espírito Santo me fala e está tudo certo? Eu queria colocar algumas bases teológicas da estrutura do salmo para você entender. Primeiro, entenda 4 contextos que você precisa ter antes de ouvir 3 recomendações sobre o salmista. Primeiro, ao estudar o Salmo 25 e ao ler o Salmo 25, lembre-se de que ele é um salmo. Pastor, isso é óbvio, mas muita gente se esquece. Eu não posso ler os salmos como um tratado teológico, aos gentios, como uma carta de Paulo a Roma, ou como exortação de Paulo a um jovem pastor. Não, são salmos. Quando leio o salmo, a coisa mais óbvia a pensar é que é um salmo e que os salmos estão aqui para serem cantados e celebrados como liturgias de culto, mas representam sim a história de alguém e a relação deste alguém com Deus. O salmo é na verdade o livro mais citado no Novo Testamento. Um dos autores teológicos mais profundos que li essa semana atestou que os salmos têm 400 citações no Novo Testamento. E a maioria das citações dos salmos do Novo Testamento está nos lábios de Jesus. Ou como Jesus gostava de cantar corinho. Imagina Jesus louvando. Tem gente que só gosta de hino tradicional. Jesus gostava de assoviar uns corinhos por lá. Porque quando ele cita um salmo, ele cantava daquilo que era comum, da liturgia comum,
da vida comum do povo. E quando o povo chegava para adorar, era ali que o povo reverenciava o Senhor, cantando um cântico dos degraus, cantando um cântico de celebração, quando o povo dizia, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Ao ler o Salmo 25, se lembre que ele é um salmo. O Salmo 25, mais do que Isaías, que é o segundo livro mais citado no Novo Testamento, tem 400 citações, enquanto Isaías tem só 50. Veja a importância dos salmos. O Salmo 25 é escrito há mais de 3.000 anos, e dos 150 salmos, 75 atribuídos a Davi, este é um deles. Primeira premissa, vai ler o Salmo 25, lembre-se, ele é um salmo. Segunda coisa do contexto, antes da gente aplicar 3 coisas para a gente entender, que o Salmo 25 é um poema. É lindo pensar que é um poema, porque o autor tem o trabalho de buscar produzir o texto com verso e prosa. Ele tem rima, ele tem métrica, ele é um texto ensaiado. O Espírito Santo está na revelação, mas veja, o poeta está na construção, ele procura construir e dar sentido. O Salmo 25 é um dos poemas hebraicos mais antigos e mais lindos da Escritura. O Salmo 25 declara em cada um dos versículos verdades pares. Irmãos, é uma coisa linda. Como funciona a ideia das verdades pares? A cada versículo, no português você não verá isso, a cada versículo ele usa o conceito dístico. O que é isso? A segunda afirmação do versículo é, na verdade, uma repetição em palavra diferenciada ou aplicação da primeira verdade. Eu vou dar um exemplo como ficaria no hebraico, porque aqui no texto a tradução não permite ver. É como se ele dissesse assim, o Senhor é bom, né? O Senhor é bom em todos os seus caminhos. Aí ele vai dizer na segunda frase, bom é o Senhor por todos os seus caminhos. Ou seja, isso é dístico. Agora, além de fazer isso, em todos os 22 versículos, o poeta conseguiu a proeza de transformar o Salmo 25 num acróstico. O versículo 1 começa com a letra A, pode ver aí na sua Bíblia. Se você começa com a letra B, você manda vender essa Bíblia, está errado. Tem que começar com a letra A, porque isso conseguiram. Aleph, a tradução bate. A ti, Senhor. O que o salmista faz como acróstico? Ele começa cada versículo com a primeira letra do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Vet, Gim, Dalet, Re, Vav, Zayin. Se quiser aprender mais, matricula no seminário para falar hebraico. Não é comigo não. Mas ele vai de A a Z, de alfa a ômega, que é grego, mas aqui é hebraico. Ele vai construindo e por isso é bonito. Irmãos, imagine você o trabalho que tem o autor em jejum, oração com Deus e clamando e buscando, mas ele está também fazendo um texto técnico, de A a Z, usando o que chamamos de conceito dístico e também acróstico. Cada letra de cada versículo. Aí, obviamente, que em português você não tem essa perfeição. Pega uma Bíblia hebraica, você vai ver A, B, né? O C do hebraico, Aleph, Bet, Get, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zayin, né? E por aí vai, Sud, né? Quando você chega nessas verdades, você descobre, que texto lindo, esta é a mensagem que o salmista quer passar. A outra compreensão que você tem que ter é que o tema do salmo, aí veja, não é alegria, não é júbilo, não é vitória, não é um canto de guerra, né? O nome de guerra é Jeová, né? Não há aqui uma ideia de, entenda assim, pregar esse sermão no culto de aniversário. O tema é desespero. O assunto do salmo é um grito de desespero. Ele está dando um brado de desesperança. O que eu acredito que Davi está fazendo é dizendo a cada um de nós, ao compor o salmo, que no seu maior desespero, ele depositou em Deus a sua melhor confiança. Ele não duvidou. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Foi o que Davi respondeu. Eu já preguei. Talvez eu já pudesse orar, encerrar o culto, mandar você para casa, porque tudo o que o salmista está pedindo é, aprenda a confiar em Deus. Aprenda a esperar no Senhor, e então somente confiar no Senhor e desejar que os caminhos do Senhor estejam sobre você. Mas o salmista Davi, ao escrever um salmo de desespero, diz que no meio de sua confiança em Deus, ele diz àqueles que ouvem e vão ler e vão cantar o seu salmo, que eles precisam aprender sobre quem é Deus. Você não vai cantar Deus, não vai louvar Deus se você não sabe quem Deus é. Em quarto lugar, o contexto vai me dizer que o Salmo 25 é uma súplica de um homem abatido. Não dá para ler este salmo sem pensar que ele é uma súplica, um clamor, a intercessão mesmo desesperada de um homem abatido que pede a Deus socorro. Esse salmo é a vida de um rei, esse salmo é a dor de um pai. Esse salmo historicamente está ali para que nós nos lembremos que homens
trabalhadores, homens bons, homens que fazem a obra de Deus, ainda assim são afetados por graves problemas. Quando li o Salmo 25 essa semana, entendi o que Davi sentiu. Davi era uma terra arrasada. Davi sabia o que é ser um homem esmagado por um rolo compressor. Eu não sei, Davi sabia. Eu já vi na televisão quando botam aquelas armas ou alguma coisa que a polícia quer dizimar, eles botam no asfalto e chamam o quê? O rolo compressor. E passa o rolo. Davi está dizendo a cada um de nós que ele sabe o dia em que aquele rolo passou sobre a sua vida e que ele disse: eu estou muito esgotado, eu estou muito cansado, mas eu confio no Senhor. No versículo 7 ele chega a dizer que ele não é menino não. Versículo 7 do Salmo 25: não te lembres dos pecados da minha mocidade. Maduro, mas cansado, sofrido com aquele momento em que ele está vivendo. Agora vamos aplicar então e vamos entender, e já aplicando 3 aspectos do Salmo. É provável, e aí você vai dizer assim: pastor, é só uma tese, não a tenha como verdade única ou absoluta, mas é uma tese, eu preciso de um ponto de partida. Na minha percepção, Davi está falando da traição de seu filho Absalão. É o melhor estudo que consegui, e o melhor caminho que me aponta o coração, foi onde senti paz. Davi só pode estar falando do momento em que seu filho Absalão monta uma espécie de plano maquiavélico. É certo que Absalão nem conhecia Maquiavel, né? Se conhecesse, certamente diria que o plano era maquiavélico. Ele monta um esquema para tirar o pai do trono, e tudo que ele faz é com que as pessoas que vêm se aconselhar com o pai, ele toma o lugar do pai e começa a criar uma espécie de divisão no reino. Neste momento, então, o que está no coração de Absalão é que Amon estuprou sua irmã, também filha de Davi. Você está pensando que você tem problema em casa, meu? Lembra da família de Davi, viu? Tem pai dizendo: pastor, estou com um problemão. Meu filho comprou um álbum de figurinha e está colando figurinha de futebol. Eu digo: problemão. Ó, gravíssimo. Você está com um problemão, porque vai gastar dinheiro, né? Problemão é isso aqui, irmão. Amon, filho mais velho de Davi, estuprou Tamar. Absalão tomou as dores de Tamar, ficou tão bravo, pediu providência a Davi, que não fez nada. Absalão ficou furioso, e diz o texto que o que Absalão faz, o que ele faz, irmãos? Ele matou seu irmão. Depois de matar seu irmão Amon, Absalão não é punido. Davi parece que não gosta muito de punição não, né? É aquele pai que sandália havaiana é só para botar no pé, né? Tem pai que já usa para outras coisas, né? Davi não era muito dessa linha não. Cinta para segurar as calças, né? Ele não corrigiu os meninos. E quando de repente Absalão é banido, diz o texto que 3 anos depois, segundo Samuel 13, ele volta e ele começa a aprontar. E o que é pior, ele quer o trono do seu pai. A história nos diz que Absalão monta uma revolta contra seu pai, a ponto de, em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9 em diante, a história nos diz que é Joabe, o general de Davi, que tira a vida de Absalão, que ficou preso num carvalho, né? Pela sua cabeça, pelos seus cabelos, ficou preso num carvalho. Ali Absalão perdeu a sua vida, e quando Davi sabe da morte de Absalão, diz: Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão chorou, porque não corrigira os seus filhos. Quando vejo esse desespero, a pergunta que eu faço é: Davi foge do palácio, sai da presença do rei do palácio, deixa Absalão ali no mandatário da situação, e você pergunta: se o rei tem que fugir, que a coisa está feia. Mas ele foge, porque a única medida que ele poderia tomar contra Absalão era executá-lo ali mesmo. E ele foge para dar tempo ao filho, para pensar uma estratégia de salvar o filho. Não deu. Mas quando ele foge, eu imagino Davi na sua fuga lá, fora do seu palácio, dos seus domínios, vendo o seu filho lutando contra ele. Eu imagino Davi dizendo: Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. E quando eu não sei o que fazer, aí ele começa a escrever a canção: eu decidi cantar ao Senhor um hino de confiança. Aí vem a primeira coisa que você tem que fazer. Coloca para mim na versão NVI, querido Rodrigo, na versão NVI, Salmo 25, o versículo 1. Salmo 25, versículo 1. Vamos ler todos juntos? A ti, Senhor, elevo. Vamos mais uma vez todos juntos? A ti, Senhor. E aí eu vou dar 3 conselhos rápidos. Talvez eu consiga dar até os 3 em 5 minutos, porque eles são tão rápidos. Eu não quero fugir do texto. Querido irmão, se você não sabe o que fazer, e quando você não sabe o que fazer, e tem que fazer alguma coisa, mas não sabe, a primeira coisa a fazer é: não desça a sua régua, não jogue mais para baixo do que você já está, não empobreça as suas decisões. O salmista disse ao Senhor:
Elevo a minha alma. Irmão, joga para cima. Joga para cima, começa a cantar, começa a louvar, começa a adorar, começa a bendizer, para de murmurar e eleva a sua alma. Charles Swindoll escreve um livro muito maravilhoso e diz assim: como viver acima da mediocridade. É isso mesmo. Se nós enfrentamos problemas e nos comportamos como medíocres, é a mediocridade que governa, irmão. Sai disso em nome de Jesus. Se você tem um problema aqui e você bota pouca força, na hora da sua luta, a força será o quê, irmãos? Pequena. A Bíblia diz que se você tem um problema, você pode entregar para Deus, não abaixa a régua, e quando você sentir dor na alma, o que você faz? Eleva a sua alma. Olha para o irmão que está do lado e diz: irmão, eleva a tua alma. Fala aí, eleva a tua alma. Nós precisamos subir a régua. Nós precisamos não permitir que a carne tome conta. Nós precisamos dizer que as coisas de Deus são para nós. Nós precisamos dizer que os salmos do Senhor estão na nossa mente, no nosso coração, para que a gente tome decisões sábias. Quando eu não sei o que fazer, eu vou elevar a minha alma. Eu vou buscar a luz de Deus. Eu vou buscar a palavra do Senhor. Eu vou permitir que os meus olhos se encham das verdades de Deus. Tem gente que tem um medo danado de vir na igreja, mas, irmãos, a igreja é o melhor lugar do mundo para a gente encontrar o Senhor e se rasgar diante de Deus. Olha, irmãos, foi no culto na igreja que eu fui chamado, foi no culto da igreja que eu encontrei a minha esposa, foi no altar da igreja que eu casei com ela, foi na igreja que eu apresentei meus filhos, foi na igreja que eu entreguei minha vida para Jesus, foi na igreja que eu fui chamado de ladrão e deixei de ser ladrão, porque passei a ofertar e contribuir com a obra de Deus. É na igreja que Deus transforma os cristãos. Eleva a sua alma. Está passando um aperto danado, está passando uma luta terrível, sai de casa, liga o carro, vai para a igreja, entra no templo e diz: Senhor, estou aqui, estou desesperado, mas a minha alma está aberta para o Senhor. Eu já vivi momentos difíceis no culto, é verdade. Tem culto que não vai para frente, né, irmãos? Tem culto difícil. Eu lembro, Angélica, que a gente tinha um pastor muito bonzinho. O pessoal lá do Mato Grosso está me ouvindo, vai comentar na linha de comentário que é verdade, pode botar aí. O pessoal do Mato Grosso tem uma audiência boa lá. Pastor Aldo, motociclista. Pastor Aldo, ser simples, irmão, simples toda a vida. Mas um bom rapaz, estudante de teologia, né, serralheiro, trabalha com serralheria, solda e tal. De vez em quando chegava domingo na igreja lá com as mãos todas, né, de serra, falei: vai lá no banheiro, dá mais um trato aí para você melhorar, viu? Né? Aí tal, ele melhorava a mãozinha dele, mas um moço decente, mais pregadorzinho, mais tranquilo, aquele pregador tranquilo, sabe? Sabe o pregador tranquilo, tipo sermão espada? Comprido, chato, é aquele, é pastor Aldo. A gente senta no primeiro banco, né? Tinha dia que ele começava a pregar e eu dizia assim: Senhor, eu devia ter sentado lá atrás e sair para tomar água, né? E tinha mais, quando o Aldo pregava, eu ficava olhando para os irmãos, tinha irmão olhando: e o que o senhor está fazendo sentado aí? Porque era um pregador, sabe? Mas era maravilhoso, ele era uma pessoa maravilhosa. Irmãos, eu orei pela conversão do Lídio, não foi? E tinha culto que eu orava, irmãos, que eu orava, e eu prego incendiado. Aí eu orava, daqui a pouco eu balançava o dedo, mas você precisa aceitar Jesus. Eu quase que apontava para o Lídio. Eu orava à tarde: faz o Lídio levantar a mão, faz o Lídio aceitar Jesus. E eu orava, irmãos, eu fiquei lá 5 anos. E Senhor, eu quero ver esse Lídio. Aí a mulher dele: estou orando 30 anos. Eu falei: eu vou orar 30 horas. E eu orava e eu pregava. E não sei o que, quando o Lídio sentava no lugar, você precisa aceitar Jesus. E nada do Lídio aceitar. Vai pastor Aldo pregar, não foi, já? Pastor Aldo foi pregar. Deus é o nosso refúgio, fortaleza. E foi, eu cheguei a dormir no sermão. Cheguei a dormir, eu já conheci o salmo todo. Aí acabou o sermão, fez o apelo: quem aceitou Jesus? O Lídio, irmãos. Eu olho para um texto desse e digo: vem na igreja, senta na igreja. Um pode dormir, mas é com o outro que Deus fala. É com o outro que Deus fala. Às vezes não está falando comigo, mas fala com o outro. Move o outro. E como eu aprendi a amar o pastor Aldo, e os sermões dele depois melhoraram muito. Depois que ele ganhou o líder, ele decidiu, gostou de ganhar a pessoa, ele batizou, aí gostou de batizar e começou a pregar bem também. Porque o Espírito Santo é assim. Eu estava lá esses dias ouvindo lá o pastor, e não posso falar o nome aqui? Eu estava ouvindo lá o pastor, né? Pastor lá, de Mineiro lá. Eu não pedi permissão para ele, posso falar o nome não. Né? Pastor de Minas Gerais, da presbiteriano de Minas Gerais, todo mundo já sabe quem é, famoso das lives, né? As camisas coloridas, bonitas. Pastorzão presbiteriano. Eu estava ouvindo ele contou uma história que eu achei fantástica. Eu disse para o Angélica: que coisa de Deus o pastor falava. Ele, pastor presbiteriano, todo ortodoxo, todo daquele jeitão. Aí estava ele, mais 4 colegas, tudo famosão, que eu também não posso dizer o nome, porque eu não pedi permissão. Eles tudo vazio de Deus, tudo vazio. Estava assim vazio, estava pregando, mas sem vida. Aí juntaram os 4 colegas: pastor, vão para uma igreja pentecostal do fogo divino assistir o culto.
A gente fala mal às vezes do pentecostal, mas, irmão, coisa boa, igreja pentecostal, de domingo a domingo, os caras, ó. Pentecostal sobe o morro incendeia, irmãos. É de Deus mesmo. Não é, gente? É de Deus mesmo. Eu tenho que respeitar os meus irmãos. E os pastores muidinhos, tadinho, estavam cansados. Aí falaram, vamos lá naquele culto lá, para ver se dá um gás, né? Aí pastor famoso, presbiteriano de Minas Gerais, ele chegou, levou os 4, só que estava lotado, aí cada um sentou num canto, diz ele. Depois eu vou mandar o link, quem quiser eu mando o link para você ver, que aí pode, está lá, não estou falando nada. Aí ele diz assim, sentou cada um lá, começou o culto. Quando começou o culto é mais ou menos aquele estilo que o pastor Lucas adora. O pastor Lucas aqui adora. Olha para o lado, diz para o seu irmão, ele é lindo, imagina. O pastor Lucas adora. Eu já virei meme na internet, porque pastor ri, pessoal da juventude, fala lá, aquele negócio de vira para o lado e dá a mão para o teu irmão. Né? Aquele culto. Aí o pastor Jeremias, falei o nome, né? Aí o pastor presbiteriano, famoso. Aí ele juntou assim e falou, meu Deus, imagina um presbiteriano como eu, que não gosta dessas coisas. Ficou assim, todo serelepe no culto. Não conseguia ouvir a voz de Deus. Não conseguia. Aí, olha para o teu irmão e diz assim, ele é lindo. Imagina o cara falar, diz ele que falou mais de 20 vezes, olha para o teu irmão, diz que ele é lindo, olha para o teu irmão, diz que ele é lindo. E ele diz, eu sou horroroso. Ele não suporta essas coisas, o tal pastor presbiteriano famoso. Quando acabou esse negócio de ele é lindo, e fala com o teu irmão, aqui na igreja tinha 2 diáconos que falaram assim para mim, pastor, o senhor precisa parar de falar para cumprimentar e dar a mão ao irmão. Tem 2 diáconos da igreja aqui. Que o negócio está que tem muita doença. Eu não parava, eu só abraço teu irmão, não foi? Fala com 4 pessoas, até que um dia veio a pandemia, eu falei, os diáconos estavam certos. Não é para cumprimentar, não. Ouça mais o ministério diaconal da igreja. Hein? Viu, Saulo? Já que estava certo, eu estava mandando abraçar, cumprimentar, e agora é distância de 1,5 metro também. Acabou a primeira parte do culto, pastor famoso, os 4 lá, e eles sem saber o que os 4 estão sentindo do culto. O culto avançou, começou a hora da oferta. Depois de Jesus, de você é lindo, na hora de ofertar, a primeira coisa que o camarada fala na hora de dar o dízimo é apontar o dedo e dizer, você é ladrão! Imagina, irmãos, um ofertório já apontou, pastor Lucas aqui, metade vai embora, hein, Lúcio? Você é ladrão, apontou o dedo assim, você é ladrão. Na verdade, devia estar se referindo a Malaquias, né? Vocês roubam o Senhor, não é isso? Malaquias 3,10, né? Nos dízimos e ofertas, mas ele não foi gentil, ele apontou o dedo, se você é ladrão. Aí o pastor presbiteriano famoso falou, eu não. Falou mesmo, eu não. Tudo no culto o pastor era contra, eu não sou ladrão não. E o pastor ficou bravo, eu estou fazendo aquilo nesse culto. Ele foi lá para se avivar e nada. Aí falou que era ladrão, que não dava o dízimo e tal, e passou, ele ficou bravo e respondeu, não. Por fim, irmãos, começou o sermão, ele falou, bom, agora vem a palavra, agora eu vou ficar, vai ser bênção. Ele falou, agora eu vou beber, que o Espírito Santo desce aqui, eu vou beber de balde. Pastor pregador bom fala assim, vou beber de balde, vai ter que copiar o sermão para pregar no domingo. Subiu o pregador lá, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Irmãos, a Bíblia é linda. O Senhor é, e foi. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada faltará. Nada faltará porque o Senhor é. E se o Senhor é meu pastor, o pastor é, nada faltará. E ficou 30 minutos nessa lenga-lenga. 30 minutos. Eu estou desesperado, não tem uma palavra hebraica, não tem um termo grego, não tem uma ilustração, não tinha nada, irmão, o negócio foi seco mesmo, seco, a internet desabando a audiência. Acabou o culto, o pastor estava furioso, sai, aí olhou para os amigos, que a hora que se reencontrou, os também famosões, né, pastores grandes, e aí gente, que culto, hein? Mas ele estava debochando, que culto, hein? Aí o primeiro começou a chorar, meu Deus, fulano, que bicho você me trazer aqui hoje, o cara chorava, eu numa depressão profunda, minha mulher achando que eu estou gordo, feio, barrigudo, o negócio está ruim lá em casa, cheguei no culto, o cara fala 29 vezes que eu sou lindo, olha, eu estou saindo daqui com autoestima que você não faz ideia, meu irmão. Eu vou sair daqui e vou falar para minha mulher que eu sou lindo mesmo, que Deus me fez assim, e eu estou me aceitando, eu estou vibrando, porque olha, irmãos, nessa casa de Deus a glória desceu. Aí o pastor ficou tudo sem graça, porque falou com o outro, falou com ele. Aí ele falou, e o culto? Aí o outro falou, rapaz, você não sabe, olha, o cara botou o dedo para mim, cara, disse, ladrão, e ele falou, eu sou ladrão mesmo. Eu falei, Jesus, eu pastor, tem 2 anos que eu não dou o dízimo na minha igreja, rapaz, e se o cara não aponta o dedo para mim, eu não ia dar até hoje, agora eu vou dar o dízimo. Olha, eu abri a carteira naquela noite, eu dei tudo, meu irmão, porque eu tenho que ter vergonha, eu sou um servo de Deus, eu não sou ladrão. E o outro ficou com vergonha. Jesus.
Aí como se ele pensasse que já tinha acabado tudo. O último. E você, fulano? Rapaz, você não faz ideia. Como foi bom ouvir nessa noite que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí contou a tragédia da vida dele, como Deus estava sustentando e apacentando com cuidados sobrenaturais a vida dele. Aí o pastor famosão começou a chorar, chamou os amigos e disse: eu estou com vergonha de vocês. E abriu o coração: estou com vergonha de vocês, porque eu estou no culto, o cara fala lindo, eu tenho horror, e falou que ladrão, eu digo que eu não sou, e não sou. Eu achei esse culto horroroso, mas aí quando eu vi que vocês estão saindo transformados, eu pedi para Deus: Senhor, quando eu entrar na tua casa e a tua água da vida jorrar, não me deixa fora não, Deus. Sabe por quê? Ele disse: nesta igreja o Espírito Santo varreu, a água jorrou, mas não pingou uma gota em mim. Você está entendendo o que ele disse? O Espírito Santo jorrou, a bênção desceu, o quebrantamento aconteceu, Deus transformou um monte de gente, mas a água da vida não tocou nele, porque ele entrou ali totalmente duro e cético ao agir de Deus na vida dele. Se o Senhor vai lutar por você e quer lutar com você, Ele vai. O que você precisa fazer? Eleva o teu pensamento. Ah, esse pregador não, Deus não vai agir. Você está sofrendo da síndrome de Naamã. Ligou aqui na igreja: ah, não é o pastor Lucas, né, pastor, que é o pastor melhor aqui da igreja, não é o pastor Lucas. Desliga o sermão, desliga que tu não vai ouvir o que tem para ouvir. Quando o pastor Henri pregar, você senta e ouve, porque Deus vai usar o pastor Carlos Elias, vai usar o pastor Henri, vai usar o pastor Adiel, vai usar o pastor Cidiel, Antônio, Marcos, José, porque Deus usa quem Ele quer. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. O que eu sinto hoje é que as pessoas estão querendo saber o que fazer, mas elas não querem saber o que Deus tem a dizer. Deus vai dizer, irmãos, nos lábios de quem Ele quiser dizer. O cara pode preparar, estudar e ser letrado, você ouve e Deus não fala, e vai ao analfabeto e solta 3 letras, mas se elas estão com o sopro de Deus e com a vida de Deus, elas vão encher a sua vida, elas vão transformar a sua casa. Quando você não souber o que fazer, senta e ouve. Entrou numa igreja apagadinha, caixote de tomate, senta e louva. O sujeito está falando, a gente fomos, a gente sai. Ele não conjuga certo, espera que o Espírito Santo tem algo para você. Naamã chegou e disse: eu estou doente, e ficou doente enquanto rejeitou a ordem de Deus. Mas quando ouviu lá a voz do mandador de recados, que não foi o profeta, foi um mandador de recados, e ele cumpriu, ele foi abençoado. Eleva teu pensamento para o Senhor e busca do Senhor um caminho, uma direção, que você vai saber o que você tem que fazer quando você não sabe o que tem que fazer. Salmo 25, versículo 1, vamos repetir juntos: elevo a minha alma ao Senhor. O salmista disse que quando ele não sabia o que fazer, ele fez uma oração. Que oração foi essa? Salmo 25, versículo 2. Salmo 25, versículo 2: não deixes que eu seja humilhado. Repita comigo: não deixes que eu seja humilhado. Vamos pensar assim: que tipo de humilhação o salmista está falando? Será que humilhação é eu passar vergonha, porque eu fiz uma bobagem grande, preciso de repreensão? Não. Você está precisando mesmo ser humilhado mesmo, porque você tem que melhorar. O salmista está falando de uma repreensão que você tem que passar e que você está pedindo para não passar. Isso você vai passar e Deus faz para te corrigir. Quando você ora, não deixes que eu seja humilhado, o salmista está dizendo não deixe que o seu nome seja envergonhado. Ficou claro? O que o salmista está preocupado é com a glória de Deus, não é com a dele. Ele está preocupado com o reino sem rei. Ele está preocupado com o palácio sem governo. Ele está preocupado que se o filho mente, pega o lugar dele em cima da mentira, isso é uma vergonha. Então ele pede: não permitas que eu seja humilhado. Lê o contexto e você vai entender isso. O que o salmista está dizendo, irmãos, é que você precisa confiar em Deus e entender que Deus não nos decepciona, que o nosso Deus cuida de nós. Salmo 25, versículo 13, ele diz: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem o quê? Traiçoeiramente. Nenhum dos que esperam em ti ficarão decepcionados. É mais ou menos assim. Como funciona a ideia de decepção? Você imagina que você está passando essa situação desconfortável e diz assim: como pode um crente sem motivo passar por isso? Não é isso que Deus está querendo de você. Deus
Deus está querendo dizer o seguinte: você está passando por isso, você está sofrendo desse jeito, porque é no meio dessa aprovação toda que eu vou levantar uma glória para o meu reino em você. Ficou claro? Diga para seu irmão assim: nada é sem motivo. Deus tem um plano. Eu sei que o pessoal vai fazer meme comigo e vai falar igual o pastor famoso presbiteriano, negócio chato ficar falando para o irmão, mas é isso mesmo. Quando eu estiver pregando, você vai ter que me aguentar, depois você aguenta o outro aí. Nada é sem motivo. Deus tem um propósito, até na provação mais difícil pela qual você está passando. Quem sabe hoje a sua situação esteja péssima. Quem sabe seu filho esteja fazendo coisa errada. Quem sabe seu casamento vai de mal a pior. Quem sabe seu coração está apertado. Não deixe, ore a Deus e diga: não deixes que eu seja humilhado. O que eu quero é que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero a glória do Senhor, o louvor do Senhor. Eu posso sofrer, mas que seja a glória do Senhor. Eu posso padecer, mas que seja para a glória do Senhor. Nada é sem motivo, tudo é para a glória de Deus. Primeira coisa, para quem quer fazer e não sabe o que tem que fazer, né? Quando não sabe o que tem que fazer, o que você tem que fazer? Primeiro, eleva a sua alma. Segunda coisa, peça direção a Deus. Vamos ler o verso 4 em diante. Agora eu queria que você marcasse na sua Bíblia, pega uma caneta aí ou lápis e marca na sua Bíblia, que você vai precisar disso aí para a semana. Se em primeiro lugar ele manda elevar a alma, e é aquilo que a gente faz, tem que elevar a alma, tem que buscar, tem que ir na igreja com fé, tem que buscar com fé. O sermão mais simples, irmãos, vira um incêndio, porque o Espírito resolve a coisa. Agora você vem como murmurador, vem como crítico, fica em casa. Segue a campanha da Globo, fica em casa. Não é. Segunda verdade, peça direção a Deus. Pega o versículo 4, a primeira frase, pode ler comigo aí, o que diz a primeira frase? Mostra-me, Senhor, o que fazer quando eu não sei o que fazer. Primeira coisa, peça direção. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Vamos ler juntos? Mostra-me. Eu não vou aplicar, eu não vou inventar, eu não vou passar um ponto. É isso aí mesmo. Segunda coisa, dá uma olhada na sequência do versículo. Ensina-me o que, irmãos? Volta, é antes. Ensina-me as tuas. Não vou aplicar, não vou inventar, não vou explicar. É isso aí, é simples. Sabe por que o evangelho é simples? Você está lendo o Salmo e está faltando simplicidade para você olhar e dizer: é isso aqui, Senhor. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Versículo 5, dá uma olhada, vê se não tem uma resposta clara aí. Guia-me com a tua. Aleluia, é simples. Olha a parte final. Ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. O outro aspecto. E a minha esperança está em ti o tempo todo. Veja lá, irmãos, a minha esperança está em ti o tempo todo. É todo dia, toda hora confiar em quem? No Senhor, não dá para vacilar. Bateu insegurança, bateu cansaço, bateu desespero, somou aflição, pega do versículo 4 até o versículo 6 e diz: oh glória, é isso aqui e nada mais. E eu vou confiar no Senhor. Versículo 6, lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Davi não sabia o que fazer, mas soube o que deveria saber quando não sabia o que fazer. Com sabedoria ele disse: eu não estou entendendo, mas eu confio. Posso não estar aguentando, mas eu suporto. Não sei o que o Senhor está fazendo, mas sei que a glória é do Senhor no final. Quando um crente sabe de tudo isso, ele vai dizer: a minha esperança está o tempo todo em ti. Para você não sair correndo que o trem vai passar, o ônibus vai embora. Último ponto e a gente termina. Outro dia voltamos a conversar sobre esse assunto. Terceiro lugar, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Irmãos, você não sabe o que fazer quando tem que tomar uma decisão, e quando você não sabe o que fazer? Eleva a sua alma. Amém, irmãos? Peça direção a Deus. Terceiro e último lugar, peça perdão pelos seus pecados. Veja o versículo 7, vamos ler juntos? Versículo 7. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Não te lembres dos pecados e transgressões. Peça perdão a Deus. Davi sabia que seus pecados eram rejeições da aliança. Davi sabia que seus pecados eram frutos de desobediência. E era o momento em que Deus estava ali muito entristecido com ele, e ele não podia se alegrar no Senhor. Que filho consegue achar que o pai está alegre quando ele está rejeitando a aliança e aquilo que Deus ordenou?
Pense o que significa rejeitar a aliança de Deus e pecado e transgressão para Davi. Davi está dizendo: entre o que Deus havia dito e o que eu achava, eu fiz o que eu achava, por isso cometi pecado. Compreende? Entre o que Deus havia dito, entre o que eu sabia que Deus queria que eu fizesse, eu fiz o que deu na minha cabeça, eu fiz o que deu na minha telha. Quem era Deus? Não era mais ele, era eu. Davi está dizendo: eu não posso chegar diante de Deus com concorrência de deuses. Eu não posso chegar diante de Deus achando que a minha ideia é melhor do que Deus. Porque quando eu peco, o que eu estou dizendo é que Deus está errado e eu estou certo. Deus diz: não adulterarás. É isso que Deus diz? Deus diz: não o quê? Cobiçarás. Deus diz: não dirás o quê? Falso testemunho. Não é assim que Deus diz? Se Deus disse, está dito. Agora, quando você adultera, o que você está dizendo? Estou nem aí porque Deus disse. O que Davi está dizendo é que não dá para chegar e ter segurança, e não dá para confiar num Deus que quando Ele diz, eu faço o contrário. Então, quando eu sei que eu fiz o contrário, eu estou desobedecendo a um pai, que agora eu vou pedir socorro, não tem outra porta, não tem outro caminho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê, irmãos? Fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. Aleluia! Peça perdão a Deus. Peça perdão pelos seus pecados. Como disse o salmista: Senhor, não te lembres dos meus pecados e das minhas transgressões. O pecado é assim. Deus fala certo. Se eu fizer de outro jeito, está errado. O que fazer? Peça perdão. Se arrependa e se conserte com o Senhor. Por que vale a pena reconhecer o pecado e pedir perdão? Salmo 25:8, vamos concluir? Salmo 25:8. Por que vale a pena pedir perdão? Por que vale a pena elevar a alma? Por que vale a pena a gente poder cantar e confiar na direção de Deus? Por quê? Bom e justo é quem, irmãos? Agora veja, mostra o caminho. Aqui eu quero terminar essa palavra. Quando você não sabe o que fazer, quando não há luz no fim do túnel, quando você não vê um caminho, eleva a alma, busque direção de Deus, peça perdão pelos seus pecados e se arrependa, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Reconheça as suas fraquezas, fale com Deus sobre suas imperfeições e peça perdão a Ele. Diga: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu confio em Ti. Quando você encontra em Deus a solução e a resposta, quando você encontra em Deus a direção, significa que você encontrou o caminho, e só encontrou o caminho porque o Senhor é bom, porque o Senhor mostra o caminho. Disse Jesus a Tomé, quando ele andava perdido e sem direção e não sabia para onde o evangelho apontava, disse Jesus, João 14:6, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pastor, o senhor está pegando pesado. O senhor está dizendo que o caminho aí é Jesus? Eu tenho certeza que é Jesus. O senhor está dizendo que o Salmo 25 fala de Jesus? Eu tenho certeza que o Salmo 25 fala do Senhor Jesus. Pega o Salmo agora, destrincha na sua Bíblia, dá uma olhada no versículo 1, acha a palavra Senhor, grifa. Acha a palavra Senhor, versículo 1. Pode grifar. Se a Bíblia é sua, irmão, pinta que é sua e deixa Deus agir. Se você ficar com essa Bíblia para enfeitar, não serve. Ela tem que ser uma espada para você. Salmo 25, 1, Senhor. Versículo 4, tem a palavra Senhor. Pode achar, Senhor. Versículo 6, a palavra está lá, Senhor. Versículo 7, Senhor. Versículo 11, Senhor. Versículo 8, o Senhor. Versículo 10, o Senhor. Versículo 14, do Senhor. Versículo 12, versículo 15, no Senhor. Eu fico pensando, meu pai, a palavra que mais aparece no Salmo é Senhor. Que palavra é essa em hebraico? Yavé. A palavra em hebraico para Senhor e Yavé, aparecendo aqui esse número enorme de vezes, Yavé significa Senhor, mas foi apresentada para Moisés como eu sou. Vai dizer para Faraó, Yavé, diz a Faraó, Yavé, diz a Faraó que eu sou. Ao aparecer tantas vezes no Salmo 25 a palavra Senhor, eu sou, eu tenho entendido que Jesus Cristo tornou-se a resposta para todos aqueles que cantam o Salmo do desespero. João 8,58 diz assim, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Vou repetir, João 8,58, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, repita comigo, eu sou. Yavé. Yavé é o Senhor.
O Senhor é a ressurreição e a vida, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta, quem entrar por mim vai achar caminho. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Yahvé. Eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus, o único em quem você pode confiar. Quando você não sabe o que fazer, chama por Jesus. Clama o nome de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho que Deus vai apontar. E você pode ter certeza disso, porque eu sou o único caminho. Todas as vezes que a Bíblia mostrou que as pessoas estavam sem recursos, quando as pessoas não sabiam mais o que fazer, elas correram até Jesus e disseram: o Senhor é o meu lugar seguro. Quando acabou a comida, foram até Jesus, eles não têm o que comer. Quando alguém estava doente, foram até Jesus, disseram: aquele que o Senhor ama está muito doente, morreu. Quando cegos estavam cegos e pediam visão, iam até Jesus. Quando coxos e paralíticos queriam andar, corriam até Jesus. Quando pais tinham seus filhos endemoniados, as mães clamavam aos pés de Jesus. Quando uma mulher teve um fluxo de sangue que ninguém podia curar, ela tocou as vestes de Jesus. O que o salmista Davi nos diz essa noite, primeira igreja Batista de Campo Grande, irmãos que nos ouvem: bom e reto é o Senhor. Bom e justo é o Senhor, pois Ele mostra o caminho aos pecadores. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos terminar esse salmo de pé. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar com você e terminar esta mensagem com uma grande oração e com um único sentimento, respondendo àqueles que estão aqui e estão em casa, quando se perguntarem o que fazer quando não sabemos o que fazer. Salmo 25, 8 e 9. Pode colocar para mim na tela, Rodrigo? Salmo 25, 8 e 9. Eu queria ler com os irmãos e terminar entendendo o poder de Deus para fazer isso aqui. Bom, vamos ler juntos? Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Vamos agora juntos? Conduz. Esse é o nosso Deus. Não fosse esse o nosso Deus, Davi não seria um homem segundo o seu coração. Davi perdeu um filho porque um filho matou o outro. E Davi perdeu mais um filho porque um general meteu lá uma estaca no coração do seu próprio filho. Porque o filho queria o lugar do rei. Não fosse o Senhor, Davi não seria um homem segundo o coração de Deus.